No vídeo de hoje a gente vai destrinchar as técnicas de produtividade descritas no livro Feel Good Productivity e a ciência por trás dessas técnicas. Mas mais importante do que isso, eu quero te ajudar a repensar um pouco a cultura de grindset que a gente tem hoje em dia, de disciplina e sofrimento e de espremer cada segundo de ócio para obter mais resultado, em troca de algo que seja um pouco mais leve, mais sustentável e que entrega mais resultados. Essa é a ideia toda por trás desse livro, né? Não à toa o título leva as palavras Feel Good, né? É sentir-se bem. Nesse livro a gente aprende que em produtividade nada é como parece. Tem esse desafio aqui, ó, descrito nessa imagem, que é um desafio clássico de criatividade. Aqui a gente tem uma vela, um fósforo, quer dizer, alguns fósforos, né, e uma caixinha de taxinhas, sabe, tipo preguinhos. E o desafio aqui é a gente dar um jeito de grudar essa vela num quadro, né, de modo que a vela não pingue em cima da mesa. A solução ótima para esse desafio seria algo assim. Seria a gente ter a criatividade de interpretar que a própria caixinha pode ser utilizado como um instrumento para resolver esse problema. Agora, por que esse problema é interessante, né? Pesquisadores colocaram pessoas para resolver esse desafio e separaram elas em grupos. Um dos grupos recebia apenas o desafio, o outro grupo, antes de receber o desafio, recebia um presentezinho, uma caixinha de doces super simples. Surpreendentemente, né, embora não exista nenhuma explicação lógica para uma caixinha de doces melhorar nossa performance e nossa criatividade, foi exatamente isso que a gente viu que aconteceu. O grupo que recebeu um presentinho, uma caixinha de doces, performou melhor do que o outro grupo. Eles acertaram mais, tiveram mais criatividade nessa tarefa cognitiva e criativa. Esse é um exemplo para elucidar exatamente o que a gente vai estar querendo provar ao longo desse gigantesco vídeo, através de, eu acho que são 37 lições que eu anotei, que a gente pode pegar coisas que fazem a gente se sentir bem e que nos dão mais energia, que isso vai aumentar a nossa produtividade, o aumento de produtividade vai fazer a gente se sentir melhor, e isso leva para um círculo virtuoso de mais produtividade, mais satisfação e menos cansaço. Pelo menos essa é a ideia por trás disso, essa é a ideia que no fim desse vídeo eu quero que você teste e veja se funciona ou não. Se você já praticou esporte de alguma maneira, ou né, já entrou em estado de flow lendo algum livro ou fazendo alguma atividade, você sabe muito bem do que eu tô falando. Agora, muito importante, antes da gente começar a listar a enorme gama de lições, eu não quero que você trate isso como uma checklist, como apenas um trabalho adicional para aumentar o trabalho que você tem no dia a dia, certo? Aumentar a quantidade de coisas que você tem para fazer, porque isso vai totalmente contra a ideia do livro, certo? A ideia do livro é você encarar essas técnicas aqui, experimentar, testar com calma uma ou outra e ver qual faz sentido no seu dia a dia e encarar isso de uma maneira leve e tranquila. Richard Feynman, um dos grandes cientistas do século passado, se encontrava numa posição em que ele era, apenas um professor de física que tinha perdido o gosto pela física. Isso deve soar familiar para muitos de vocês, certo? Apenas um profissional que em algum momento gostou da profissão e perdeu o gosto pela profissão. Agora, depois do Feynman ter trabalhado num projeto ultra secreto, ultra importante e super sério, né, o Projeto Manhattan, junto com Oppenheimer e essa galera, Feynman apresentava o que a gente pode descrever como sendo sintomas de burnout. Ele não conseguia mais sentar para fazer física, certo? Mas ele conseguia, por exemplo, sentar por horas e horas consecutivas para ler os livros de Mil e Uma Noites. Mas sentar para fazer física ele não conseguia mais. Parecia que alguma espécie de bloqueio com relação a isso. Um dia, na cafeteria da universidade, Feynman vê um estudante girando e jogando um prato pro alto, né? E tem uma certa vibração no prato de frente para trás, e Feynman notou que o símbolo da universidade, certo, vibrava no que parecia ser uma velocidade maior do que o próprio prato. Não faz sentido, né? O símbolo tá no prato e ele vibra mais rápido que o prato. Isso intrigou o Feynman. Ele ficou intrigado pelo problema, ele sentou algum dia e tentou modelar as equações para explicar como que o prato vibrava, né? Ele ficou dias e dias, ele ficou semanas em cima desse problema. E quando questionado pelos pares deles, né, pelos outros professores da universidade, qual a importância daquilo que ele estava fazendo, ele respondia: não tem importância nenhuma. Eu tô apenas tentando modelar essas equações pela diversão, pelo próprio prazer de se fazer física. Pouco tempo depois, né, Feynman, ao modelar essas equações, começou a ver certas semelhanças de como os elétrons se comportavam, como os elétrons se vibravam num átomo, e logo depois ele estaria novamente engajado trabalhando com física quântica com interesse, gostando daquilo que ele faz. A primeira lição trazida pelo livro aqui é que seriedade é sobrevalorizada, né? Feynman voltou a gostar e voltou a produzir num alto nível, um nível que levaria ele a obter um prêmio Nobel, quando ele teve um espírito de brincadeira, quando ele foi atrás daquilo que parecia interessante, que parecia não ter importância nenhuma. Pessoalmente, né, como programador, eu acho que muitos de nós sentimos isso no dia a dia, que volta e meia a gente cansa de programar, e o que faz muitos de nós voltar a gostar de programar é explorar, é seguir o interesse, é fazer algo interessante pelo puro prazer de parecer algo interessante.
A gente tá explorando essa história porque histórias fazem a gente aprender um pouco melhor do que eu citar estudo científico atrás de estudo científico. Mas isso que eu tô te falando, essa primeira lição aqui, o que a gente derivou dessa história, essa lição que eu acabei de trazer, de ter um espírito de brincadeira, vem dos estudos de Stuart Brown, um pesquisador na Universidade da Califórnia. Stuart vai dizer que, abre aspas, tornar brincadeira jogar parte da nossa vida do dia a dia é provavelmente um dos fatores mais importantes para que a gente possa ser um ser humano realizado. Fecha aspas. Stuart, inclusive, realizou um experimento em que ele tentava identificar 8 arquétipos de jogo, 8 arquétipos de brincadeira, 8 tipos de jogadores, certo? Que, por exemplo, você pode fazer parte do arquétipo de colecionador, que é alguém que gosta de colecionar moedas ou Funko Pop, ou alguém que tenta obter todos os achievements no videogame. Ou então o arquétipo de criador, que é alguém que gosta de criar coisas, gosta de criar pinturas escritas, né? Coisas físicas, ou não físicas, né? Pode ser software também. Ou explorador, alguém que gosta de fazer trilha, de explorar lugares novos, de viajar para lugares novos, de ir para lugares que nunca foi, restaurantes que nunca foi. Para não ir por detalhes um por um desses arquétipos, a gente vai trazer aqui que o tema central disso tudo é a gamificação, como se fosse um videogame, certo? Tratar como se fosse um jogo, como se fosse algo que possa ser divertido. A gente deve então se perguntar, né, no nosso dia a dia, como que essa atividade seria se ela fosse divertida? Como que eu posso pegar esse trabalho e transformar ele em algo um pouco mais divertido, um pouco mais leve? Por exemplo, no meu caso, um café pode me ajudar, uma música lo-fi pode me ajudar, certo? Ter um ambiente adequado, tranquilo, razoavelmente frio, e trabalhar com algo empolgante vai me ajudar. Mesmo nos trabalhos mais cansativos, certo? A gente pode entender o que a gente gosta quando a gente joga algum tipo de jogo e tentar trazer isso para transformar aquela atividade em algo um pouco mais empolgante. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que quando eu jogo, eu sou bastante competitivo. Então, se eu estiver fazendo algo que eu não gosto, por exemplo, que é correr na esteira, certo? Eu consigo, por exemplo, tentar botar a velocidade 0.1 km/h mais rápido do que eu geralmente corro e tentar correr 1 km a mais. O próprio ato de eu pensar que eu vou quebrar o meu próprio recorde, certo? De eu estar competindo comigo mesmo, é meio que um arquétipo de jogo. E se eu botar uma música adequada, eu consigo transformar essa atividade, que seria algo, né, extremamente chato, em algo pelo menos um pouquinho mais interessante. Sendo assim, naturalmente, a segunda lição que esse livro traz pra gente é que a gente pode gamificar as coisas de alguma maneira, né? Entendendo o que é aquilo que a gente gosta em jogos, que a gente pode trazer pra dentro do nosso dia a dia, pra deixar as coisas mais interessantes. E a terceira é procurar a diversão nas próprias tarefas, certo? Aquilo que eu falei. Como que essa tarefa seria se ela fosse divertida, né? Com o que isso aqui parece se isso aqui fosse divertido. Agora, pode parecer que eu tô advogando pra você levar tudo na brincadeira, no oba-oba, mas a gente sabe que não é exatamente assim que as coisas funcionam, certo? O Ali Abdaal, escritor desse livro, é médico, sabe que algumas coisas têm que ser levadas com seriedade. Mas na verdade, não necessariamente a palavra é seriedade. Ali, aqui, gosta muito mais da palavra sinceridade do que seriedade. Pensa num jogo de Monopoly, por exemplo. Você tá jogando com outros jogadores, é muito chato jogar Monopoly com alguém que acha que o jogo é super sério. É muito chato jogar Monopoly com alguém que fica discutindo as entrelinhas de cada regra, e se quando você para em cima do ponto de partida você ganha 200, ou se você só ganha 200 quando você passa do ponto de partida, sabe? Mas também é muito chato jogar com alguém que absolutamente não se importa com o jogo, que não tá nem aí pra nenhuma das regras, que tá mexendo no celular enquanto só joga os dados. É sem graça. É legal jogar com alguém que tá sendo sincero, que segue as regras, que joga pela diversão, que brinca, que faz piada, mas que também tá ativamente tentando ganhar. Essa é a parte legal do jogo, certo? Como a maior parte dos trabalhos não é inteiramente individual, mas mesmo que seja, é interessante que a gente leve isso de maneira sincera, mas não necessariamente com tanta seriedade, não necessariamente com tanto peso. Eu, em momentos no passado, já participei de uma empresa que, por exemplo, a gente fazia um software, né? E o software em alguns momentos quebrava. E quando quebrava, bom, eu e meu amigo Felipe, a gente ia ter que consertar aquilo, só que eu já ficava animado de ir na chamada de vídeo com ele, porque o Felipe é um cara engraçado, um cara divertido, e eu sabia que, né, a gente ia corrigir aquele problema, mas ia ter uma piadinha ou outra no meio, ia ser algo leve, ia ser algo interessante, e de fato, a gente consertava, a gente dava o nosso melhor, a gente levava aquilo com sinceridade. Mas não precisava ficar com uma cara super séria, certo? Se esforçando e sofrendo. Eu lembro também quando eu trabalhei no Jogo do Brasil na Copa da Rússia, certo? Eu trabalhava numa empresa que lidava com bolsa de valores, ou seja, se a bolsa tá aberta, a gente está trabalhando, e a bolsa estava aberta em momentos que tinha Jogo do Brasil. Qual foi a solução para aquilo? Bom, a gente botou uma TV no meio do escritório, e a gente deixou o jogo passando enquanto a gente trabalhava. Lógico, praticamente nada foi feito durante o Jogo do Brasil, porque todos os nossos clientes estavam também assistindo o jogo, né?
Foi um dia bem legal de trabalho, um dos meus dias favoritos e mais memoráveis, inclusive. Na minha primeira semana de trabalho em Berlim, metade da empresa era composta por italianos, e obviamente os italianos decidiram que, sexta-feira, algumas pessoas da empresa iam cozinhar um almoço coletivo para todo mundo. Isso era muito legal, assim, sendo realista, o que 3 pessoas cozinhar um almoço para várias pessoas vai ser de negativo na produtividade? Não vai ser muito negativo, até porque vai poupar o tempo das outras pessoas de ter que ir atrás do almoço e vai, aumentar ali o espírito de equipe e levar as coisas com um pouco mais de diversão. Quem entendia muito bem isso eram os Big Techs nos anos 2000, certo? Por que você acha que tinha ping-pong e piscina de bolinhas no Google? E assim, convenhamos que os sistemas do Google são extremamente críticos pro mundo inteiro na atualidade, certo? Não é porque tem piscina de bolinhas e ping-pong que as coisas importantes não estão sendo feitas, certo? Na verdade elas só estão sendo feitas de uma maneira mais leve. A quarta lição, então, é a gente aprender a levar as coisas, com uma certa leveza e com sinceridade, não necessariamente tanta seriedade. Agora, a gente deve tentar gostar mais do processo e não necessariamente só do resultado. A gente deve tentar encontrar maneiras de fazer com que o processo em si, certo? O processo de trabalho seja mais interessante, mais leve, mais tranquilo. No dia a dia, algo que nos atrapalha muito é o medo de falhar, certo? Algo que deixa o trabalho mais pesado. São as falhas, é possível levar bronca, ou possível causar prejuízo para a empresa, mas falhas vão sempre acontecer. E a maioria delas é pouco consequente no longo prazo, certo? Absolutamente nenhum trabalho tem taxa de 100% de acerto. Mark Rober, que é um ex-engenheiro da NASA, criou um joguinho para ensinar pessoas a programar. E nesse joguinho, as pessoas não sabiam programar, elas eram secretamente separadas em grupo A e grupo B, porque o Mark queria testar uma ideia, queria fazer um experimento. As pessoas, precisavam resolver desafios no código e submeter o código delas. Então, as pessoas do grupo A, quando elas submetiam um código que não funcionava, recebiam um textinho dizendo: "Você falhou, por favor, tente novamente." Enquanto as pessoas do grupo B recebiam um texto muito parecido, porém com uma sutil mudança. As pessoas do grupo B, quando enviavam um código que falhava, recebiam uma mensagem: "Você falhou, você perdeu 5 pontos, o seu número de pontos agora é 195, por favor, tente novamente." Essa mudança sutil, certo, de atribuir uma quantidade de pontos totalmente irrelevante que não tem impacto nenhum no mundo real, causou uma diferença absurda no resultado desses dois grupos. O grupo A, que recebia a simples mensagem de "você falhou, por favor, tente novamente", submeteu em média 12 códigos, com taxa de acerto de 68%, enquanto o grupo B, o grupo que teve ali os pontinhos arbitrários que não querem dizer absolutamente nada, submeteu em média só 5 códigos com 52% de acerto. Eles submeteram muito menos códigos e eles foram muito pior naquilo que eles de fato submeteram. O que demonstra pra gente que a frase do Thomas Edison é muito verdade, certo? Thomas Edison, na tentativa de criar uma lâmpada, criou 10.000 lâmpadas que não funcionavam. E a frase dele, a frase icônica que é repetida ad nauseam no mundo inteiro é: "Eu não falhei, eu só encontrei 10.000 maneiras de como não criar uma lâmpada, de como não vai funcionar." Thomas Edison estava aplicando a nossa quinta lição aqui. A lição é de repensar as falhas. Edison ele enxergava cada falha como uma etapa para o sucesso, certo? Em algum momento você vai exaurir todas as maneiras com que isso não funcionam e a única que vai sobrar vai ser a maneira com que funciona. Não é como se ele estivesse perdendo pontos em cada falha, certo? Cada vez que Edison falhava, é como se ele ganhasse pontos. É como se a mensagem fosse invertida, como se fosse: você ganhou 5 pontos, você está 5 pontos mais próximo da lâmpada de fato funcionar. Mudando um pouco de assunto, um grupo da Universidade de Illinois tinha uma hipótese simples: que a confiança, seja ela devida ou indevida, faça sentido ou não, vai melhorar nossa habilidade atlética. A mera confiança e nada mais. Para provar isso, os cientistas separaram 28 pessoas em 2 grupos, certo? E mediram o VO2 max dessas pessoas. O VO2 max é basicamente o quanto de oxigênio o seu corpo consegue absorver durante um exercício físico muito intenso, Os grupos aleatoriamente foram separados no grupo de alta confiança e baixa confiança. O grupo de alta confiança recebeu o feedback, entre aspas, totalmente inventado, que eles eram bastante acima da média do grupo da mesma faixa etária que eles, certo? Quer eles fossem acima da média ou não, o grupo era totalmente aleatório, ninguém sabia se eles eram acima da média ou não. E o grupo de baixa confiança recebeu o feedback de que eles performaram pior do que a faixa etária deles, novamente, quer isso seja verdade ou não, certo? Os grupos eram aleatórios. Eles estavam distribuídos mais ou menos de maneira igualitária. O truque aqui é que não necessariamente era verdade. O experimento queria apenas testar se a confiança ia melhorar a performance. E sim, a nossa sexta lição aqui, é o famoso fake it till you make it, que é que confiança é de fato maleável. O grupo, que recebeu a mensagem totalmente arbitrária de que eles performavam melhor do que a média,
Na próxima vez que eles foram fazer exercício, né, nesse ambiente de experimento, conseguiu fazer exercício por mais tempo, exercício de maneira mais intensa e ainda reportou que gostou mais do exercício do que o outro grupo. Os psicólogos Alexander Steich e Fred Lutyens, com uma review em base em 114 estudos, com quase 22 mil participantes, demonstram que a gente pode sim afirmar categoricamente que acreditar que a gente consegue é o primeiro passo para a gente de fato conseguir. Alguns estudos mostram inclusive que se eu tô numa esteira, o mero ato de eu falar que eu consigo, ou então eu tô indo bem, ou eu tô muito próximo de conseguir, certo? O mero ato da gente falar essas palavras aumenta o tempo que a gente demora para chegar na exaustão numa esteira. Outro estudo também um pouco parecido com isso mostra que se você levar pessoas que nunca escalaram na vida para uma parede de escalada e mostrar o vídeo de alguém escalando uma parede similar àquela, certo? Só mostrar o vídeo de uma outra pessoa escalando outra parede similar àquela, aumenta drasticamente a chance das pessoas conseguirem escalar a parede. Porque elas visualizaram que ela era possível, visualizaram alguém fazendo e conseguiram entender como que elas fariam. Outra coisa, né, a gente já determinou que confiança é muito importante, outra coisa que pode aumentar drasticamente a nossa confiança. E é engraçado que eu recentemente gravei um vídeo sobre síndrome de impostor, tá? Eu encontrei esses mesmos estudos. É que ensinar, de fato, aumenta a nossa confiança. Sempre vai existir alguém que tá um passo atrás de você, certo? Imagina que você tem uma semana que você tá aprendendo programação, por exemplo. Você tá começando a aprender a sua primeira linguagem de programação, certo? Você acha que não tem nada que você possa ensinar pra ninguém, mas existem pessoas que querem entrar na área, que não sabem o que é uma linguagem de programação, não conseguem instalar o ambiente para iniciar a programar, e você já fez isso. A sétima lição, então, é a gente pensar como que a gente pode ensinar algo mesmo que a gente não seja experts. Certo? A gente não precisa ser um guru, a gente pode apenas ser um guia para pessoas que estão 2 passos atrás da gente. A gente pode escrever guias, pode gravar vídeos, enfim. Qualquer maneira que a gente conseguir de ensinar pessoas, de ajudar pessoas com o nosso conhecimento, vai criando dentro da gente uma confiança que nos ajuda a performar melhor nas tarefas que a gente faz. Outra coisa interessante que foi descoberta, numa linha muito parecida com isso, é que algo que vai melhorar os nossos processos de trabalho é ter poder, e poder aqui no sentido de liberdade e autonomia, certo? Isso tem tudo a ver com confiança. A gente talvez não possa tomar decisões de como que a empresa que a gente está trabalhando, para que caminho essa empresa está indo. Talvez a gente não possa decidir sobre qual direção o projeto que a gente está fazendo vai se encaminhar, certo? Talvez a gente não decida nem quais tarefas a gente trabalha no dia a dia. Agora, quase sempre, a gente pode tomar algum tipo de decisão para com a maneira com que a gente trabalha, a maneira com que a gente executa aquelas tarefas. Tomar controle, e quanto mais controle a gente conseguir tomar sobre os resultados, as tarefas que a gente faz, as atividades que a gente faz, os processos que estão nas atividades que a gente faz, mais positivo isso é para nossa confiança, mais satisfação a gente tem através do trabalho. A 8ª lição, então, é ownership, né? Como que se traduz isso para português? A gente ser o dono de algo, a gente controlar, de repente, os projetos, de repente, as tarefas que a gente faz. Se a gente não controlar nada disso, é bom que a gente tenha uma autonomia, um controle sobre como a gente vai executar aquelas tarefas. Há bastante tempo é sabido que existe pelo menos motivação intrínseca e extrínseca. A gente tá simplificando um pouco aqui a ciência, certo? Eu não tenho um bacharel em psicologia. É um pouco mais complicado que isso, mas de maneira super resumida. Motivação intrínseca tá relacionado a fazer algo que a gente vai se sentir realizado. Seja por curiosidade, por aprendizado, por crescimento pessoal, pelo que quer que seja. E motivação extrínseca tá relacionada a fazer algo mirando um objetivo. Esse objetivo pode ser aprovação de outras pessoas, pode ser dinheiro, pode ser ir atrás de recompensas ou fugir de punições. E recompensas externas, como dinheiro por exemplo, vão funcionar até certo ponto, mas de maneira talvez contra-intuitiva, talvez não tão contra-intuitiva, elas podem acabar sabotando a nossa motivação. É estranho, mas não é tão estranho assim, certo? Quando a gente coloca em palavras que são quase clichês no dia a dia, fica muito claro. Tem um ditado, né? Trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar nada. Porque se você faz algo pelo dinheiro, no momento que o dinheiro sai da equação, ou no momento que o dinheiro para de ser relevante, no momento que ele para de ser uma recompensa relevante, a gente perde a motivação para fazer aquele algo, certo? Se era uma motivação externa, quando a gente tira esse algo externo, a gente perde essa motivação. Algo de interessante é que o pesquisador Edward Deci estudou bastante isso, e o estudo foi colocar as pessoas para resolver algo parecido com o cubo mágico. Algumas pessoas eram explicitamente pagas para resolver o cubo mágico, digamos assim,
E outras pessoas não, tinham que resolver só por resolver, só porque elas queriam resolver. Para as pessoas que eram pagas para resolver o cubo mágico, elas passaram a interpretar a resolução desse problema como um desafio, algo que estava entre elas e o dinheiro que elas iam receber, enquanto as outras pessoas que só receberam o cubo para resolver, resolveram de maneira mais autônoma, porque elas quiseram fazer, certo? Não tinha nenhum benefício, não tinha nenhuma recompensa, toda a motivação que elas poderiam ter era intrínseca. Recentemente surgiu um grande nome nos estudos sobre motivação. Essa pessoa se chama Kenan Sheldon, da Universidade do Missouri. Sheldon vai demonstrar pra gente que não existe bolinhas super definidas de motivação extrínseca e intrínseca, na verdade, tá mais aproximado com um espectro, certo? Não é tão simples quanto motivação extrínseca é ruim, intrínseca é boa. Para ilustrar esse espectro, Sheldon estudou o Pacific Crest Trail, que é uma trilha de talvez mais de 100 dias, certo? É uma trilha longuíssima nos Estados Unidos, é extremamente brutal, é uma das coisas mais brutais que você pode fazer. E Sheldon então vai analisar as 2.000 e tantas pessoas que fazem essa trilha todo ano. Sim, ele pegou pessoas que fazem uma trilha que demora 100 dias, às vezes mais do que 100 dias, e analisou quais motivações as pessoas tinham para cumprir essa trilha, e a partir dessas motivações das pessoas, ele separou elas em grupos e viu qual grupo de pessoas obteve maior taxa de completude da trilha, qual conseguiu completar a trilha com mais efetividade. Aqui a gente vai ter um espectro assim, não sei se você está vendo, se não tiver eu vou colocar um gráfico na tela, que a gente pode separar em 4 tipos de motivação. O primeiro dela é motivação externa, certo? Motivação puramente externa. No caso da trilha, as pessoas que tinham motivação externa tinham motivações do tipo: eu tô fazendo isso porque quando as pessoas souberem que eu completei a trilha, elas vão me respeitar mais. Certo? A motivação é uma validação externa. O segundo tipo de motivação é a motivação introjetada. As pessoas desse tipo de motivação vão dizer algo no sentido de: eu tô fazendo isso para eu não me sentir culpado comigo mesmo, certo? A próxima, andando um pouco mais para motivação interna, é a motivação identificada. Essa é bem interessante mesmo. Que é algo no sentido de: eu tô fazendo isso porque eu valorizo o objetivo que a trilha tá me ajudando a conquistar. Serão pessoas que querem, por exemplo, perder peso e eu tô utilizando a trilha como um método para perder peso. E a motivação intrínseca seria, entre aspas, a melhor de todas, que é: eu tô fazendo a trilha pelo puro prazer de fazer a trilha, porque eu gosto de cada um desses 100 dias fazendo trilha. Desses 4 arquétipos de motivação, a motivação externa, certo? A motivação de eu tô querendo validação de outras pessoas, seria a que tem um menor grau de autonomia. A gente tá basicamente sendo controlado por opiniões externas, a gente tá basicamente seguindo, recompensas ou fugindo de punições totalmente externas que muitas vezes fogem do nosso controle. Agora, algo interessante a se notar é que a motivação identificada, que é, por exemplo, a motivação de eu tô fazendo essa trilha porque eu quero perder peso, que sim, é um objetivo fora da própria trilha, certo? É um objetivo que a gente pode dizer que é um objetivo externo, mas é um objetivo que a gente valoriza bastante e é um objetivo que a gente mesmo determinou pra gente como objetivo. Não é um objetivo que depende da opinião de outras pessoas. Não é um objetivo que depende de resultados que estão fora do nosso controle. E usando esses dados da trilha, o pesquisador Sheldon demonstra que mesmo com motivação extrínseca, com objetivos externos, as pessoas que conseguem ter uma motivação introjetada ou identificada tinham uma probabilidade muito maior de completar essa trilha do que quem tinha meras motivações externas. Então imagina o seguinte, imagina que você está estudando para uma prova, por exemplo, o Enem, e você não gosta do processo, você não gosta de estudar, você não gosta das matérias, certo? Algo que é super normal, você não acha que as matérias são úteis, mas imagina que você pode se colocar na posição de 3 pessoas que têm 3 motivações até que parecidas, porém o jeito que a gente fraseia elas, o jeito que a gente pensa essas motivações difere um pouco. A pessoa 1 fala: eu tô estudando, porque se eu não estudar, meus pais vão me colocar de castigo, certo? Meus pais estão me obrigando a estudar. A pessoa 2 fala: eu tô estudando, porque senão eu vou me sentir culpada. Eu sei que meus pais trabalharam bastante para que eu tivesse essa oportunidade, então eu preciso dar valor a essa oportunidade de ir pra uma boa faculdade. Perceba, essa segunda é a introjetada, ela continua sendo uma motivação que tem origem externa. E a terceira é: eu tô estudando porque eu genuinamente quero ir bem na escola, porque eu quero ir bem no Enem, eu quero ir bem na prova, para eu entrar numa boa universidade, porque eu quero entrar numa boa universidade, que eu quero estudar aquilo que eu gosto, para eu conseguir ampliar meus horizontes para o meu futuro e ter um futuro melhor. Eu tô estudando por mim.
Desses 3 tipos de pessoa, desses 3 arquétipos que eu coloquei aqui, esse último é a motivação identificada. Essa pessoa, ela ainda não ama o processo de estudar, ela ainda não se importa necessariamente com o processo de estudar, e ela sim, ainda tem objetivos externos. Objetivos que não são o estudo em si, mas que vão ser obtidos através desse estudo, e a pessoa ainda reforça o grau de autonomia na escolha que ela teve. Eu escolho todos os dias estudar, porque eu quero ir para uma universidade boa. Embora eu não ache que eu vá usar a fórmula de Bhaskara no meu dia a dia, essa é uma escolha que eu tô fazendo pra mim e pro meu futuro. A nona lição, então, é a gente identificar os diferentes tipos de motivação, certo? E conseguir usar elas a nosso favor. A pior palavra que existe no âmbito de motivação é a palavra eu deveria. Deveria é o cemitério da motivação. Falar eu devo, eu preciso, é ok. Certo? Porque precisar, dever pelo menos um sentimento forte. Eu preciso trabalhar pra prover comida pros meus filhos. Mas também dá pra ser eu escolho. Dá pra aumentar a nossa autonomia, certo? Eu escolho fazer isso porque isso vai atingir um bem que eu quero. Porque isso vai cumprir algo que eu quero, porque isso vai providenciar pra uma certa pessoa algo que eu quero providenciar. Homer Simpson entende muito bem isso. Você vai estar vendo na sua tela agora um meme, que era de um trecho dos Simpsons, em que em cima tá o chefe do Homer coloca lá um quadro na parede dele, escrito "Não esqueça que você tá aqui pra sempre", certo? E Homer, entendendo muito bem o que a gente acabou de falar, decide se motivar com fotos da filha dele e a frase "faça isso por ela". Em 2003, o professor de psicologia Rob Cross identificou algo muito interessante. Algo que talvez você naturalmente já sabe o que é, eu de certa maneira já sabia, mas assim... É sempre bom a gente ter um experimento validando o que a nossa intuição diz, certo? O experimento foi o seguinte, ele foi numa organização, numa empresa, e ele perguntou: qual pessoa é a pessoa mais empolgante de se trabalhar com? Qual é a pessoa que você se sente mais energizada ao ter contato com essa pessoa? E, em contrapartida, qual a pessoa que você se sente menos energizada? Qual a pessoa que você sente que é um dreno na energia da corporação? Dentre os trabalhadores, houve uma enorme concordância. Quase todas as pessoas concordaram em quem eram as pessoas que mais agregavam energia, que mais geravam energia, e quais eram aquelas que mais sugavam energia. Estar perto de pessoas que energizam é algo extremamente positivo para satisfação e produtividade. Isso volta pro caso do meu amigo Felipe. Lembra que eu falei que eu trabalhava com o Felipe, que toda vez que eu entrava numa call com ele, eu sabia que ia ser engraçado, eu sabia que ia ser divertido? Felipe é alguém que todo mundo concorda que é uma pessoa energizante. Todo mundo concorda que é bom, que é legal trabalhar com esse cara, que é divertido. Outro exemplo pessoal, o meu pai tem um amigo chamado Jorge Miguel. Jorge tem seus 40, talvez 50 anos de idade, mas espiritualmente ele tem 15. Ele é o tipo de pessoa que tu pode estar desanimado, tu pode ter tido uma semana horrível, mas ele consegue te convencer a, assim, usar uma fantasia ridícula, subir em cima de uma mesa e dançar Macarena numa festa. Eu sou uma pessoa que, em sã consciência, jamais faria isso. Eu não gosto de ser o centro das atenções. Mas com as pessoas certas, com a energia certa, isso pode até ser divertido, certo? A lição 10 é você encontrar pessoas como Jorge Miguel. É encontrar empresas que têm pessoas divertidas, que têm pessoas energizantes, e passar mais tempo com essas pessoas. Agora, quando você encontrar essas pessoas, quando você estiver trabalhando com as pessoas que te dão mais energia, trate isso com companheirismo. O interessante do trabalho em equipe não é a gente fazer trabalho em equipe como a gente fazia, quer dizer, pelo menos eu fazia na faculdade, que é, você pega 4 pessoas, divide o trabalho em 4, cada um faz um quarto do trabalho e no final a gente junta e vê como fica. Isso não é trabalho em equipe, isso é trabalho em paralelo. Trabalho em equipe é sobre a gente compartilhar conhecimento e obter o melhor que cada pessoa pode oferecer coletivamente. Isso também, novamente, estudos demonstram que a ideia aqui é a gente ter uma mentalidade do nosso sucesso, o nosso projeto, o nosso trabalho, sucesso compartilhado. Se você ganhar, eu também ganho. Trabalhar em conjunto é melhor do que trabalhar em paralelo. A ideia aqui é virar um team player, né? Não competir, é trabalhar como se fosse um time mesmo. Essa é a 11ª lição. É tratar as coisas com companheirismo e não competição. E nesse tópico de companheirismo, de trabalhar em equipe, a gente volta de novo pra ajudar as outras pessoas. Alan Lux, o head da organização Big Brothers e Big Sisters, não tem nada a ver com o Big Brother Brasil que você tá pensando, é uma organização que junta mentores, que são pessoas voluntárias, com jovens em situação de risco, crianças e adolescentes que de repente têm uma situação ruim em casa ou com substâncias, esse tipo de coisa. A gente imaginaria que os voluntários estão fazendo um grande sacrifício, certo? Que eles lidam com situações extremamente difíceis e eles estão fazendo isso, né, em prol das crianças.
E embora cansativo e desafiador, os dados que a gente tem é que 95% dos voluntários reportam se sentir mais felizes e mais energizados como resultado desse serviço. Então a gente volta à ideia de ensinar, mentorar e, mais do que isso, ajudar as outras pessoas. A 12ª lição, então, é ajudar as pessoas e também pedir ajuda. Ben Franklin descobriu isso mais de 200 anos atrás, que se você pedir ajuda para as pessoas, nas devidas proporções, é claro, sem exagerar, as pessoas para a qual você pede ajuda tendem a gostar mais de você. E nessa mesma ideia, é interessante a gente compartilhar mais do que a gente acha necessário. Todas as vezes que a gente acha que a gente comunicou o suficiente, provavelmente não foi o suficiente. Principalmente por escrito, tá? A maioria dos ambientes em que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo algo, faltam coisas bem documentadas, coisas bem escritas, comunicação clara, falta essa comunicação. Comunicação é algo que geralmente falta muito. É imprescindível para qualquer ambiente de alta performance que a gente tenha bastante contexto documentado. E ainda nesse mesmo tom, é interessante que você comunique coisas boas. Eu lembro de um chefe chamado Eduardo que eu tive, que sempre trazia os feedbacks positivos dos clientes para a equipe de desenvolvimento. E sim, é inegável que isso dava uma motivação a mais. Ver aquilo que você desenvolveu semana passada, hoje, recebendo feedbacks positivos, é sim motivador. A 13ª lição é, então, comunicar o máximo possível, principalmente coisas boas. Agora a gente vai para uma sessão, que é uma das minhas partes favoritas do livro, que eu acho que me ajudou mais pessoalmente, que é sobre motivação e disciplina. Muito se fala que, de repente, disciplina é, entre aspas, o correto, e motivação é algo mais frágil, algo mais fluido, algo que é, entre aspas, pior. O problema disso é que se a gente pegar uma pessoa que procrastina muito, e a gente falar pra essa pessoa, só faça as coisas, é que nem falar pra uma pessoa que tá triste, só fique feliz. É muito vago, é muito vazio, não ajuda em muita coisa. Uma maneira melhor de se pensar isso, um framework melhor da gente colocar isso na nossa cabeça, não é que é motivação versus disciplina, não é um contra o outro, não é que um é melhor do que o outro. Imagina o seguinte, a gente tem uma pedra no sapato e a gente precisa chegar numa reunião que tá a 30 minutos de caminhada daqui onde a gente tá, certo? Por causa da pedra no nosso sapato, a gente pode nos sentir desmotivados, a gente pode sentir que o processo é doloroso e eu não quero fazer isso, então eu paro e não faço. A pessoa disciplinada, ela pode simplesmente continuar, fazer o que deve ser feito, certo? Caminhar até a reunião e ter a reunião, mas o preço disso pode ser alto. Às vezes o preço disso é um burnout ou coisa do tipo. Mas às vezes, com pensamento crítico, a gente pode tirar a pedra do nosso sapato. A questão é que tirar a pedra não vai magicamente te transportar para a reunião e fazer a reunião por você, mas vai facilitar. Então a ideia aqui é que a gente vai aprender alguns métodos para a gente desbloquear. A 13ª lição, então, é que procrastinação é bastante complicado. A gente pode e deve tratar a causa e não só o sintoma. O que a gente deve fazer é encontrar uma maneira de estabelecer o que tá bloqueando o nosso bom humor, o que tá bloqueando a gente de fazer a tarefa que a gente sabe que a gente deve fazer, e como que a gente resolve isso. A gente vai ver então algumas técnicas. 3 coisas podem estar bloqueando a gente, causando a procrastinação. A primeira delas é não saber exatamente o que precisa ser feito. É a parálise por análise. Quando a gente não tem clareza no que deveria estar sendo feito, a gente não sabe por onde começar, isso pode causar uma procrastinação. São muitas opções, é um mundo de infinitas coisas que a gente pode fazer. Se a gente não tiver clareza no próximo passo a ser dado, a gente acaba procrastinando. Aqui entra um conceito, que é a intenção do comandante. Esse é um conceito que surgiu num contexto de exército, num contexto de guerra, onde numa guerra a gente não vai ter estratégias para tudo. Eu não consigo planejar tudo o que pode acontecer, mas a ideia é que se a gente tiver clareza da intenção do comandante, clareza do objetivo, fica fácil a gente tomar os próximos passos. A ideia, então, é a gente delimitar o seguinte: qual o propósito de uma operação, qual o estado final, o resultado obtido através dessa operação, e quais as principais tarefas a serem cumpridas nessa operação para que ela seja um sucesso. Então vamos usar o seguinte exemplo, tá? Eu quero aprender francês. Decidi que eu quero aprender francês, mas eu não sei, eu tô meio perdido. Não sei por onde começar, não sei o que fazer. Primeira coisa, a gente entender, né, a intenção do comandante. Qual o objetivo de aprender francês? Por que eu quero aprender francês? Eu quero aprender francês para ler o L'Étranger na língua original? Ou eu quero aprender porque eu quero sobreviver uma viagem de 7 dias para Paris? Certo, são 2 objetivos completamente, radicalmente diferentes. Supondo que eu queira o básico para sobreviver uma viagem de 7 dias para Paris, certo, a gente pode determinar qual o estado final, qual o resultado que eu quero obter através dos meus aprendizados,
Bom, eu quero um nível de, conseguir ouvir, entender frases básicas e falar frases básicas. O suficiente para eu me virar durante 7 dias em Paris. Quais tarefas eu preciso para isso? Aprender provavelmente as 1000 palavras mais utilizadas no francês, ouvir frases básicas em francês com frequência ao ponto de eu conseguir identificar o que elas significam, e praticar frases que eu provavelmente vou falar na viagem, certo? Frases como eu quero 2 croissants, por favor. Certo? A própria definição. Entender a intenção do comandante nos fez obter mais clareza, principalmente clareza de quais são os próximos passos, de quais são as tarefas a serem realizadas. Agora, às vezes, no meio de projetos muito grandes, a gente perde um pouco a clareza, a gente não sabe o porquê que a gente tá fazendo algo, talvez. E aí entra Sakichi Toyoda, o próprio senhor Toyota, sim, dos carros, que diz que a gente deve perguntar 5 porquês quando algo dá errado. E isso vai nos mostrar o verdadeiro problema. É o seguinte, imagina que você tá na fábrica da Toyota e uma máquina quebrou. Por que que a máquina quebrou? Porque um pedaço de roupa ficou preso na máquina. Por que que um pedaço de roupa ficou preso na máquina? Porque as pessoas trabalhando nela estavam desatentas. Por que que as pessoas estavam desatentas? Porque estava todo mundo cansado naquele dia em particular. Por que que estava todo mundo cansado naquele dia em particular? Porque a cultura da empresa é absolutamente maçante, é impossível trabalhar com esse chefe e são demandadas muito mais horas de foco do que uma pessoa consegue oferecer. A gente chegou, através de 5 porquês, na causa real desse problema. Agora, dá pra usar isso do outro lado também, certo? Se a gente tá fazendo algo, um objetivo pequeno que a gente quer cumprir aqui, entregar alguma coisa pequena, a gente pode nos perguntar por que algumas vezes e ver se isso tá alinhado com algum dos objetivos de longo prazo que a gente tem. Se você se perguntar por que 5 vezes, por que você tá fazendo algo e não surgir nada que faça sentido, talvez nem precise ser feito. A 14ª lição, então, é que se a gente tiver incerteza, que a gente busque clareza sobre o porquê a gente tá fazendo aquele algo. Voltamos novamente pro Homer Simpson. Por que que o Homer tá fazendo aquilo? Pelas crianças dele. Depois que a gente obteve esse direcionamento sobre o porquê que a gente tá fazendo algo, certo? A próxima coisa que a gente precisa é de um objetivo, de uma métrica, de algo a ser cumprido. Muito se fala na literatura sobre SMART Goals, mas atualmente tem tido uma certa mudança em que talvez esses não sejam os melhores tipos de objetivos. SMART seria específico, mensurável, atribuível, relevante e temporal, certo? Essas 5 características seriam um objetivo SMART. A gente não tá aqui para falar sobre SMART, a gente vai falar sobre outra metodologia de escolher objetivos, que é a metodologia que o Ali advoga aqui no livro, é uma metodologia que eu passei a gostar mais do que SMART também, que é NICE. N-I-C-E, né? N de near term, ou seja, próximo temporalmente, no curto prazo, que vai acontecer daqui a pouco. I de baseados em input, certo? A gente vai escolher um objetivo baseado no input, naquilo que a gente pode colocar. Controláveis e energizantes, certo? Então vamos dar um exemplo aqui de algo. Supondo que eu queira ficar mais saudável e me sentir melhor, ok? Isso é uma direção que eu escolhi que eu quero tomar, é algo que eu decidi que eu quero fazer. A gente obteve clareza disso, agora a gente precisa criar objetivos em cima disso. Um objetivo de muito longo prazo é difícil de eu visualizar, é difícil de eu mensurar, é difícil, de repente, de eu ver se tá tendo um bom progresso ou não, e é extremamente provável que eu vá procrastinar até o último momento, certo? Se eu decidir que eu quero perder 50 quilos até o final do ano, de repente eu vou esperar até outubro pra começar a me mexer, ou então eu vou começar em janeiro, desanimar um pouco, porque tá tão longe, mas tão longe que eu não consigo nem visualizar o final. Então, vamos pensar como que a gente faria um objetivo NICE. A gente tem o nosso norte, a gente tem a intenção do comandante aqui, a gente quer um objetivo NICE. Um exemplo de objetivo NICE para eu quero ficar mais saudável e me sentir melhor seria, por exemplo, eu vou me exercitar 30 minutos por dia, focando em atividades que eu gosto, como, por exemplo, tênis ou escalada. Vamos por parte, né? Near term. O que tem de near term aqui? O objetivo é que hoje eu vou fazer 30 minutos de exercício, certo? Hoje. Hoje eu vou completar isso ou eu vou falhar nisso, certo? O objetivo é baseado em input, em algo que eu controlo. Eu controlo o fato de que eu consigo dedicar 30 minutos pra tênis ou pra escalada, certo? Se eu escolher, eu quero perder, 2 quilos nessa semana, eu posso controlar o que eu como, eu posso controlar o quanto de exercício eu faço, é difícil eu controlar o como que o meu corpo vai responder, certo? E não é baseado nas minhas ações per se, certo? É uma consequência das ações. Eu não quero criar um objetivo em cima de consequências, eu quero criar um objetivo em cima de ações.
Controlável no sentido de eu acredito que eu consigo ter total controle sobre a minha liberdade de ter 30 minutos pra fazer isso, certo? Se eu escolher um objetivo que é tipo, eu quero ficar 16 horas concentrado ininterruptamente, talvez eu não consiga controlar isso, certo? Talvez, primeiro pode ser quase impossível, segundo você pode ter alguma coisa que acontece, alguém te liga, alguém bate na sua porta, alguma coisa acontece que te tira daquilo, certo? 30 minutos é algo que, assim, consigo supor que é um tempo sobre o qual eu consigo dedicar pra isso, um tempo que eu consigo controlar pra isso. E por último, né, energizante. Eu citei tênis ou escalada porque são coisas legais. A ideia é algo que seja empolgante, a ideia é ser algo que te anime. A 15ª lição, então, é ter nice goals. Agora, não é o suficiente eu saber o que fazer e eu não fazer, certo? Existe um estudo que botou vários participantes que tinham o objetivo explícito de caminhar mais e separou esses participantes em 2 grupos. Um dos grupos tinha esse objetivo e não aconteceu mais nada, é só isso, vocês têm esse objetivo, vocês fazem esse objetivo aí como vocês quiserem. E o outro grupo, todas as noites eles recebiam um e-mail com uma instrução adicional super simples. O e-mail perguntava pra eles: qual momento do dia você vai caminhar, certo? Qual momento do dia você vai se dedicar pra caminhar? Por favor, agenda isso aí no seu calendário. Esse pequeno prompt, esse pequeno e-mail, que não tem nenhum dinheiro envolvido, nenhuma obrigação envolvida, o mero ato de pensar e escrever aquilo e agendar aquilo num horário, fez com que esse grupo obtivesse resultados expressivos e eles de fato aumentaram muito a quantidade que eles caminhavam todos os dias, enquanto o outro grupo falhou. Não obteve basicamente nenhuma melhora no hábito de caminhada, que era o hábito que eles queriam melhorar. Então, né, a 16ª lição aqui é super simples. Você deve se perguntar quando você deve marcar no calendário e você pode também associar gatilhos a isso, né? O que seria um gatilho? Pô, eu quero passar mais fio dental. Todas as vezes que eu escovar os meus dentes à noite, eu vou passar fio dental. Ou então, eu quero me alongar mais. Todas as vezes que eu me levantar da cadeira pra ir no banheiro, eu vou me alongar por 30 segundos. Ou então, eu quero ir mais na academia, né? Todos os dias eu vou, sei lá, dobrar minha roupa de academia e botar na mochila que eu levo pro trabalho, porque aí isso vai aumentar a chance de eu ir pra academia depois. Pode ser que mesmo assim a gente esteja procrastinando. E procrastinação, muitas das vezes, é medo. Portanto, a gente deve se perguntar medo de quê? A 17ª lição desse livro é perguntar: 1. Por que eu não comecei? Do que eu tenho medo? E da onde vem esse medo, certo? 3 coisas. Por que eu não comecei? Do que eu tenho medo? E de onde vem esse medo? Não necessariamente procrastinação é medo de algo, mas na maioria das vezes acaba sendo, certo? Dando exemplo aqui, supondo que eu queira começar um canal no YouTube, eu me pergunto, por que eu não comecei ainda, certo? Será que é por medo? Medo de quem em específico? Medo de talvez ninguém assistir? Medo de muitas pessoas assistirem? Medo de me ridicularizarem? Pode ser que eu tenha medo de me ridicularizarem. Da onde vem esse medo? Será que é algo da minha infância? Do passado? Será que esse medo é razoável? Será que eu tenho familiares que me ridicularizaram ao longo da minha vida e eu tenho esse trauma carregado do passado? A maioria dos nossos medos são irrealistas, irrelevantes ou inconsequentes, certo? Nesse caso específico do YouTube, é meio que isso. Houve um estudo em UCLA, né, certo? Universidade de... não sei o que significa ser LA. LA deve ser Los Angeles. Em pessoas que tinham aracnofobia, medo de aranhas. Elas foram separadas em grupo, e cada grupo ia tentar vencer esse medo através de um método, né, de uma metodologia. Os pesquisadores estavam tentando várias metodologias para que as pessoas pudessem superar os medos que elas têm. Alguns grupos obtiveram mais sucesso, outros grupos obtiveram menos sucesso. Desses grupos, o grupo que obteve mais sucesso acima de todos os outros em vencer os seus medos, utilizou uma técnica até que bastante simples. A técnica é somente dar nome aos seus medos, certo? O objetivo que as pessoas tinham, enfim, as pessoas tinham medo de aranha, né? Elas tinham que tentar tocar numa tarântula. Era assim que os pesquisadores iam determinar se você venceu o seu medo, certo? Você tem medo de aranha, você conseguiu encostar numa tarântula ou não. As pessoas que explicitavam, certo? Falavam em voz alta, anotavam quais os medos que elas tinham, encaravam esses medos, tiveram uma porcentagem de acerto maior em vencer o medo, conseguiram encostar mais na tarântula. Porque, né, você se pergunta, pô, eu tenho medo de encostar uma tarântula. Por quê? O que em específico que eu tenho medo? Eu tenho medo de ela me picar?
Tarântula raramente pica e se ela picar é inconsequente, não causa nada. Eu tenho medo de uma tarântula pular em mim. E daí? Tarântulas não são venenosas, tipo, se ela pular em mim eu faço assim e ela sai, não tem nenhum problema. Então, ao dar o exato nome ao medo, né, que a gente tem, a listar exatamente aquilo que a gente tem medo, o medo perde um pouco o poder, né, assim como no Mágico de Oz, quando você vê o mágico, ele perde um pouco o poder. A 18ª lição, então, é a gente listar, enumerar, elencar os nossos medos e encarar eles de frente, porque na maioria dos casos eles são irrealistas, inconsequentes ou irrelevantes. Mesmo assim, pode ser que a gente continue dando importância para medos que não vão ter relevância. Uma maneira um pouquinho simples de identificar se um medo vai ter relevância ou não é a nossa 19ª lição, que é que os medos aumentam o problema desproporcionalmente. Isso é mostrado em pesquisa, inclusive. A gente tende, quando a gente tem medo de algo, a aumentar muito o problema, certo? Por exemplo, eu tenho medo de montanha-russa, o que eu acho que vai acontecer? Que montanha-russa vai descarrilhar e vai todo mundo morrer. Né, a gente falou, medos são inconsequentes, irrealistas ou irrelevantes. Nesse caso, é um medo totalmente irrealista. Não existe um histórico disso acontecendo. Acredito que talvez nunca, mas se aconteceu, sei lá, 3 vezes foi muito. Uma maneira que a gente pode utilizar para não aumentar as consequências dos nossos medos, né, caso eles vão de fato acontecer, se perguntar, isso vai importar daqui 10 minutos? E daqui 10 semanas? E daqui 10 anos? Se não for importante daqui 10 anos, não vale a pena a gente perder uma noite de sono pra isso. Eu na minha vida penso muito isso em relação a dinheiro, né? Supondo que eu fiz alguma coisa, eu perdi algum dinheiro, eu comprei alguma coisa que eu não consegui utilizar, eu comprei uma, sei lá, comida que estragou, uma passagem de avião que eu não consegui pegar porque eu perdi, porque aconteceu algum problema, e eu começo a estressar nesse dinheiro, eu penso, pô, daqui 10 anos eu vou sequer me lembrar disso? A resposta é não. Eu me conheço, eu não vou nem lembrar disso. Um dos medos mais comuns é o medo do que vão pensar sobre você. Certo, como alguém bastante público, alguém que fala bastante na internet pra muitas pessoas, eu posso assinar embaixo dessa lição. A preocupação do que, mas o que as pessoas vão pensar de mim é uma preocupação completamente infundada. A 20ª lição é que as pessoas não estão pensando sobre você. Ninguém tá dando a mínima pro que você tá fazendo. Elas simplesmente não estão, tá? Eu tenho 200 vídeos aqui no YouTube. Se eu parar de postar vídeo nesse canal, daqui 3 meses todo mundo esquece que eu sequer existi. Então você venceu seus medos, entendeu a causa da procrastinação. Agora a gente vai usar a lei da inércia ao nosso favor. Isaac Newton descobriu que corpos em repouso tendem a ficar em repouso e corpos em movimento tendem a ficar em movimento. Ele só não sabia que isso também se aplicava à psicologia. A 21ª lição é que continuar é muito mais fácil do que iniciar, certo? A 21ª lição é a lei da inércia. Aqui a gente pode usar a regra dos 5 minutos. Você começa algo e você promete pra você mesmo, olha, eu vou fazer isso por só 5 minutos, depois se eu quiser parar, eu paro. A percepção de dificuldade que a gente tem antes de começar algo é muito maior do que a dificuldade quando a gente de fato está fazendo aquele algo. Ou seja, daqui 5 minutos eu muito provavelmente não vou querer parar. Agora, pode ser que eu queira, e se eu quiser eu paro, e tá tudo bem, eu tento de novo em outro momento. Mas a parte difícil é quase sempre começar. Como a parte difícil é quase sempre começar, a 22ª lição é reduzir fricções. O que é mais fácil? Eu ir pra academia quando já tá tudo preparado. Eu já tô com a minha roupa de academia, eu já tô com a mochila nas costas, eu já tô com tudo que eu preciso pra ir na academia. Ou então quando eu tô deitado na cama e não tem absolutamente nada arrumado, certo? O que é mais fácil? Eu pegar o violão pra tocar quando o violão tá no meio da minha sala em cima da mesa, ou quando ele tá dentro de um armário atrás de 20 caixas dentro da caixa do próprio violão. A gente subestima muito o quão consequente pequenas mudanças de ambiente são. Mudanças sutis podem facilitar bastante a gente iniciar algo. Por exemplo, se as frutas estiverem no meio da cozinha e o chocolate estiver escondido lá na despensa atrás de 20 coisas, pode parecer difícil de acreditar, mas os estudos demonstram, vez após vez, que sim, reduzir essas fricções e moldar o ambiente de modo que hábitos que a gente queira fazer sejam mais fáceis nos auxiliam muito. Uma das fricções que a gente pode reduzir é a fricção de eu não sei qual exatamente é a próxima ação a se tomar. É muito mais fácil eu começar uma tarefa quando eu já sei exatamente qual que é a próxima ação a se tomar, certo? Então a 23ª lição é a gente definir o próximo passo. É sutil, mas por exemplo, o próximo passo para eu começar a estudar, por exemplo, é eu pegar o livro e eu abrir na página em que estava parado, né, na página que eu acabei de ler, e eu colocar isso aqui em cima da mesa e eu sentar na mesa.
O próximo passo para eu ir pra academia é eu botar a roupa de academia, certo? Definir o próximo passo te tira da inércia, ele remove aquela primeira barreira. Ele remove a barreira cognitiva de ter que pensar qual que é a próxima ação a ser tomada. Depois disso, a gente vai querer começar a mensurar a nossa melhora, né? Mensurar se, por exemplo, a gente leu as 10 páginas que a gente falou que a gente ia ler. A 24ª lição é mensurar o nosso progresso. O próprio ato de mensurar algo aumenta a nossa chance de fazer mais aquilo, de não desistir, e te ajuda a identificar onde você está indo bem, onde você está indo mal e onde você pode melhorar. Não sou eu que estou dizendo isso, não sou eu que estou dizendo que metrificar o processo, o progresso, funciona. É uma meta-análise conduzida em 2016 de 138 estudos, cujo total, foram quase 20 mil participantes. Eu acredito que cada pequena vitória a gente deva celebrar, certo? Enquanto a gente está traqueando ali, metrificando o nosso progresso, pequenas vitórias devem ser celebradas, isso também aumenta a nossa chance de sucesso. E a 25ª lição, então, é juntar tudo isso para criar sistemas que suportam você no longo prazo, para que você se dê mais crédito e que você celebre pequenas vitórias. Tudo que a gente viu até agora é muito bom, mas para que isso valha de alguma coisa, isso precisa ser duradouro. A ideia não é trabalhar de forma imprudente, trabalhar de forma desenfreada, a ideia é a gente ter uma consistência duradoura no longo prazo. Então vou falar um pouquinho de burnout. Existem alguns tipos de burnout, o primeiro deles vem por falta de descanso. A 26ª lição é faça menos. Um dos melhores esportistas do século, LeBron James, em 2018, foi quem teve uma das menores velocidades médias na quadra de basquete. Ele passou 74% do tempo dele andando. LeBron tem como se fosse 2 modos, o modo corredor, em que ele corre a quase 30 km por hora, recupera a bola e faz uma cesta, e o modo caminhada, em que ele tá se recuperando e quando ele não consegue contribuir com o time, quando ele não consegue ajudar com o time, ele só fica, parece que, caminhando sem tanto propósito. O Messi faz exatamente a mesma coisa, e em ambos casos isso contribuiu bastante para a longevidade deles. Burnout também é muito mais prevalente quando a gente tem baixo astral. Sentir-se melhor vai te ajudar a afastar burnout, a ir mais longe e com mais consistência. Tem 3 maneiras aqui que a gente vai delimitar pra gente poder, de fato, fazer menos coisas, sem que isso afete ali o nosso progresso naquilo que é importante pra gente. A primeira dessas maneiras é limitar o número de projetos que a gente faz e aprender a dizer não pra todos os outros. Steve Jobs diz que inovação não é sobre dizer sim àquilo que precisa ser feito, mas sim sobre dizer não para aquelas 1000 outras coisas que podem ser feitas, certo? Não é uma frase completa que não necessita de nenhum complemento. A segunda maneira de se fazer menos é reduzir distrações, aumentar fricções para distrações. Lembra que distração e descanso não são a mesma coisa. Redes sociais podem estar te distraindo no seu trabalho, fazendo com que você faça menos trabalho, menos progresso em mais horas, e talvez isso não esteja te descansando. Bloqueadores de redes sociais podem funcionar nesse caso. Coisas que aumentam a fricção para você fazer o login numa rede social, por exemplo. Reduzir a fricção ajuda a gente a fazer mais daquilo que a gente quer fazer. Aumentar a fricção ajuda a gente a fazer menos daquilo que a gente não quer fazer. Agora, se você está usando distrações como pausas, a 29ª lição é que pausas são uma necessidade do trabalho. Bota no seu calendário e trate pausas com zelo e com importância. Uma pausa, um descanso não é algo que atrapalha o seu trabalho, é algo que ajuda o seu trabalho, faz parte do trabalho. Você não quer que um médico que está há 48 horas acordado faça cirurgia no seu coração. Você não quer que um piloto de avião esteja no 3º voo consecutivo de 12 horas e pilote o seu voo. Não faz sentido. Num estudo sobre produtividade, eles mensuraram trabalhadores que nunca paravam, trabalhadores que faziam uma pausa de 5 minutos a cada 1 hora, e trabalhadores que faziam, em média, 7 minutos de pausa para cada 52 minutos de trabalho. Esse último grupo foi o grupo mais produtivo, não em detrimento das pausas, mas sim por causa delas, certo? Esse grupo conseguiu trabalhar menos porque eles estavam pausando por mais tempo e mesmo assim ter mais resultados. É importante também que a gente saiba como descansar. Redes sociais geralmente não descansam o cérebro, na verdade é quase que o oposto. A ideia aqui é a gente explorar o que de fato nos descansa e inclusive testar se a gente tá certo ou não, se a gente tá se sentindo descansado ou não. Lição de número 30. Entender como descansar de uma maneira que te energiza, que te dá mais energia. A recomendação aqui é que a gente para por um segundo, faz uma lista, certo? 2 colunas. Numa coluna você vai querer ter as coisas que você de fato faz quando você está cansado,
Essas coisas, pra maioria das pessoas, vão ser algo no sentido de, quando eu tô cansado, eu vou no Instagram, eu vou no TikTok, eu vou no Twitter, eu abro a Netflix, eu peço comida. E perceba como isso faz você se sentir. Você de fato se sente mais descansado? E também, no outro lado da coluna, anote coisas que você sabe que você vai se sentir energizado depois de fazer. Pra maioria das pessoas isso vai ser dar uma caminhada, talvez tirar um cochilo, talvez tocar um instrumento, talvez fazer um alongamento. E assim, tendo essa listinha, a gente tenta ir ajustando os hábitos pra fazer os hábitos que mais energizam a gente quando a gente mais precisa de energia. Existe uma boa chance de você ter listado as coisas que de fato te acalmam, que de fato te dão energia, e elas serem o acrônimo CALM, C-A-L-M. Essas coisas geralmente estão relacionadas a C, competência, A, autonomia, L, de livres e M, de mellow. Eu vou traduzir aqui para macio por falta de uma tradução boa. A 31ª lição, então, é ter projetos calm. Esse tipo de atividade, a ciência diz que nos ajuda a relaxar. Colocando em palavras simples, né, competência, autonomia, livre, liberdade, livre, macio, vão ser basicamente hobbies. Sem muito propósito explícito, tocar um instrumento sem muito propósito explícito, escrever pelo ato de escrever, fazer um quebra-cabeça, certo? São coisas que a ciência diz que nos ajudam a relaxar. E outra coisa que a ciência diz também que nos ajuda a relaxar é a lição 32, natureza. Você não precisa ir no meio do mato, tá? Você pode pensar, eu moro numa floresta de concreto, não existe natureza aqui. Não tem problema. É bizarro isso, você vai ter que acreditar em mim, tá? Mas segundo os estudos descritos aqui no livro, fotos de natureza ajudam, certo? Você ter o background do seu desktop ser uma foto de uma árvore te ajuda a ficar mais tranquilo. Vídeos de natureza ajudam. Sons de natureza, sons de pássaros, sons de floresta, sons de chuva ajudam também. Plantas de plástico têm efeito relaxante. Sim, planta de plástico. Você comprar um cacto de plástico e colocar do lado da sua mesa de trabalho te ajuda a se sentir um pouco mais relaxado no seu dia a dia. Óbvio, o efeito é mais forte se a gente for de fato pro meio do mato, mas a gente ainda consegue ter um efeito expressivo com fotos, quadros, pintura de parede, plantas de plástico, sons, enfim, esse tipo de coisa. Se eu tô fazendo parecer com que descansar seja mais uma tarefa, mais um estresse, não seja por isso, tá? A 33ª lição é que nem todo descanso precisa ser estratégico. Tá tudo bem você se dá a liberdade no final do dia, assistir um Netflix ali por horas e horas e não tem o menor problema nisso. Nem tudo precisa estar alinhado e pensado nos mínimos detalhes. Agora a gente vai pra sessão final, talvez a sessão mais importante, e ela ficou pro final do vídeo, porque a recomendação é que você, de fato, faça isso na prática assim que acabar o vídeo, ou então vai pausando e vai fazendo isso na prática, porque se você quer de fato obter resultados dessa sessão específica do vídeo, você precisa pôr em prática. Quando a gente deu lá o exemplo da trilha lá de 100 dias do Pacific Crest Trail, a gente falou de propósito e a gente mostrou que propósito sim importa e ajuda. Então, a 14ª lição é a gente continuamente trabalhar naquilo que importa de fato pra gente. Talvez a gente não saiba o que de fato importa pra gente, e tá ok, tá tudo bem, mas eu recomendo que a gente pare por um segundo e a gente escreva, ou a gente pense um pouco sobre isso. Eu vou te dar um pouco de ferramental a mais pra te ajudar a pensar nisso. A 35ª lição é obter clareza do que a gente quer pro longo prazo. Daqui 50 anos, o que você espera ter deixado pra trás? Sim, é melhor que esteja por escrito, tá? Você pode pensar como, por exemplo, como que você gostaria que estivesse escrito no seu obituário, na sua lápide, na sua biografia, por exemplo. Isso vai te ajudar a ter clareza naquilo que é importante pra você. Você quer que esteja escrito na sua lápide, por exemplo, sei lá, ele foi o maior nadador de todos os tempos, ou ele foi um excelente pai, ou de repente ambas coisas. E a gente vai então conectar isso que a gente se identifica, que a gente identifica como importante, que a gente identifica como um legado que a gente quer deixar, com aquilo que a gente está fazendo hoje. Eu, por exemplo, passei acho que umas 8 horas lendo esse livro aqui, mais umas 8 horas escrevendo esse script, sim, demorou umas 8 horas escrevendo esse script. Tô na minha 2ª hora gravando esse vídeo agora, e sabe lá quanto tempo vai demorar pro editor que eu vou ter que pagar pra editar esse vídeo. Eu fiz questão que esse vídeo não tivesse nenhum patrocínio em específico, mesmo sabendo que seria super fácil encaixar literalmente qualquer patrocínio nesse vídeo, qualquer patrocinador ia querer patrocinar isso daqui. Mas por que eu fiz isso? Porque esse livro me impactou bastante, e eu queria que as pessoas obtivessem também o máximo de valor possível disso aqui, e faz parte, né, do pequeno legado que eu quero deixar. Então, a gente pensou no nosso legado,
as coisas pro longuíssimo prazo às vezes são meio dúbias, certo? A vida não funciona assim. Tem outras metodologias que podem ajudar a gente. O próximo exercício que a gente vai fazer é o plano Odisseia. Odisseia é o seguinte, é um experimento que você faz e você vai escrever 3 caminhos para sua vida para o médio prazo. Digamos, mais ou menos 5 anos talvez, tá? O primeiro caminho é o caminho atual, é o caminho que você de fato está fazendo. Quero que você escreva em detalhes como vai estar a sua vida daqui 5 anos se você continuar nesse caminho. O segundo é um caminho alternativo. É como que a sua vida mudaria se você fosse para um caminho totalmente diferente, certo? Como que estaria a sua vida daqui 5 anos se você caminhasse em uma direção totalmente diferente. E o terceiro plano é o plano radical, né? Aqui a gente vai à loucura mesmo, é pra gente ser criativo para que isso dê visibilidade do que importa pra gente. Terceiro plano, você vai escrever como que a sua vida vai estar se você tomar uma decisão, um caminho extremamente radical e animador, onde dinheiro não importa, obrigações sociais não importam, o que as pessoas vão pensar é completamente irrelevante, e aqui é pra você deixar a sua imaginação fluir mesmo, que o que a gente tá tentando pescar é o que é importante pra você, certo? É isso que tá tentando pescar aqui, removendo todos os fatores externos. Isso serve pra gente explorar, pra gente abrir a mente pra novas oportunidades. Outro experimento que dá pra gente fazer que é legal é esse aqui, ó. Se você estiver vendo na sua tela, tem aqui o Wheel of Life. O que é o Wheel of Life, né? Eu vou descrever pra quem estiver só ouvindo esse vídeo. É um círculo, como se fosse uma pizza, dividida em 9 fatias. Nessas 9 fatias, a gente tem 3 seções grandes, né? E cada uma dessas 3 seções grandes contém 3 coisas, 3 facetas da nossa vida. Essas facetas são 1. Dinheiro, 2. Missão, 3. Alma, 4. Corpo, 5. Mente, 6. Amigos, 7. Romance, 8. Família, 9. Crescimento. Não precisa ser exatamente essas 9 facetas, a gente pode ajustar de acordo com a nossa vida em específico, certo? Mas a ideia aqui é a gente incluir o que a gente acha mais importante pra gente, né? E excluir aquilo que a gente não acha relevante. A gente então olha pra esse círculo, olha pra essa pizza, e a gente se pergunta pra cada uma delas como que a gente tá e como que a gente quer estar, e se as nossas ações estão alinhadas pra levar a gente da onde a gente tá pra onde a gente quer estar. Uma dica minha aqui é não tentar arrumar tudo da sua vida de uma única vez, porque mudanças radicais raramente são sustentáveis e geralmente não funcionam. Então é pra gente ir com calma, de repente escolher 1, 2, 3 e focar nessas apenas. Dito isso, esse experimento do Wheel of Life, né, da rodinha das 9 coisas, pode nos dar mais clareza sobre o que a gente quer. E a gente pode casar isso com a lição 36, que é pensar o que a gente gostaria, o que a gente vai estar celebrando daqui a um ano. E o que é essa celebração, certo? Eu imagino algo que eu esteja celebrando daqui a um ano. O que isso indica que a gente deve estar fazendo essa semana, agora, para atingir esse objetivo daqui a um ano? A gente pode juntar esses dois, né? Juntar o Wheel of Life com isso, e a gente pode escolher, de repente, 1, 2, 3 facetas dessa, pra gente conseguir celebrar diferentes coisas nesse um ano. Então eu posso escolher aqui, por exemplo, no meu corpo, daqui 12 meses eu quero estar celebrando a capacidade, o fato de que eu consegui levantar 70 quilos no supino. O dinheiro, daqui 12 meses eu quero estar celebrando o fato de que eu tenho uma reserva de emergência que me sustenta por 4 meses sem trabalhar. E a partir disso, a gente vai então para a última lição, a 37ª lição. Quero que você pegue tudo isso que você refletiu, tudo isso que é importante para você, tudo isso que você quer atingir daqui a um ano, por exemplo, e defina hoje as 3 ações que você vai tomar para te levar mais perto para daqui a essa vida daqui a um ano. Certo? 3 ações práticas que você controla, que você pode executar hoje, que vão te levar cada vez mais perto daquilo. No exemplo do supino, bom, a ação óbvia é eu ir pra academia e eu praticar o supino. No exemplo do dinheiro, a ação óbvia hoje seja, não sei, talvez eu deletar alguma subscription que eu tenha, talvez eu aprender alguma habilidade que vai me ajudar a almejar uma promoção ou um emprego melhor. Agora que você assistiu isso, você tem absolutamente tudo que você precisa nas suas mãos. Tudo que 37 lições, né? Que aumentar a sua produtividade, aumentar a sua satisfação, reduzir a quantidade de horas que você trabalha, certo? E te dar uma tranquilidade maior. Eu recomendo muito fortemente que você pause esse vídeo aqui, tá? Faça esses últimos exercícios que eu descrevi. Anota num papel as 3 ações, anota no calendário quando que você vai executar essas 3 ações e que você comece hoje.
Foi muita informação. Esse é o vídeo mais difícil que eu já gravei. Se você quer de fato levar algo daqui, certo? Que isso não seja só mais um vídeo que você assistiu. Se você quer que isso gere uma mudança de verdade na sua vida, na prática, aqui embaixo eu vou tentar deixar os tópicos no timestamp mais ou menos corretos, para que você possa voltar, se relembrar, anotar cada um deles em algum lugar, certo? De repente fazer uma listinha num caderno. E encara isso daqui, tá? Encara esse vídeo aqui como um buffet livre. Você não precisa fazer tudo isso daqui que eu descrevi à risca, certo? Eu tô te dando uma caixa de ferramentas, das quais você vai escolher as ferramentas que mais se adequam para aquilo que você precisa. 5, 10, 20, não necessariamente precisam ser todas. Daqui, desse vídeo, você pega aquilo que faz sentido pra você pega aquilo que você gosta, aquilo que você vai conseguir aplicar, anota pra fixar bem, tenta se relembrar, e leva isso pra prática. Se você não levar pra prática, não vai servir de absolutamente nada. Agora, pra terminar, né, eu gosto muito de uma banda que teve origem na última cena do primeiro Piratas do Caribe, que Jack Sparrow tá em cima de um barco, e num anseio por liberdade, por ambição, por novas aventuras, olhando pro mar infinito na frente dele, ele olha e ele fala pra quem tá à volta dele, agora, tragam-me aquele horizonte.